Populismo é uma forma de pensar sobre política. Ele diz que existem dois grupos de pessoas, o povo e a elite. O povo é visto como bom e honesto. A elite é vista como corrupta e egoísta. Os populistas dizem que falam pelo povo. Eles prometem lutar contra a elite e devolver o poder ao povo. Essa mensagem pode ser muito poderosa. Ela pode unir pessoas de diferentes origens. O populismo não é uma ideologia específica. Ele pode ser encontrado tanto na esquerda quanto na direita do espectro político. Populistas de esquerda frequentemente se concentram na desigualdade econômica. Populistas de direita frequentemente se concentram em questões como imigração e identidade nacional. Independentemente da sua forma, o populismo geralmente se baseia em mensagens simples. Ele usa apelos emocionais para se conectar com os eleitores. Isso pode torná-lo uma força poderosa na política. Pense no populismo como um tempero. Pode ser usado em diversos pratos, da feijoada ao estrogonofe. As raízes do populismo americano são profundas. Elas remontam à própria fundação da nação. A própria Revolução Americana foi, de muitas maneiras, uma revolta populista. Os colonos sentiam que a monarquia britânica havia se tornado uma elite distante e opressora. Eles ansiavam por um governo que realmente representasse a vontade do povo. Esse espírito anti-elitista e de soberania popular continuou a moldar a política americana. Manifestou-se de várias formas ao longo do século XIX. Isso incluiu movimentos como a democracia jacksoniana e a luta contra o Segundo Banco dos Estados Unidos. É como aquele ditado: a voz do povo é a voz de Deus. Só que às vezes, essa voz se manifesta de maneiras peculiares. O final do século XIX viu o surgimento de um partido populista formal nos Estados Unidos. Esse partido surgiu em resposta às dificuldades econômicas enfrentadas pelos agricultores. Eles estavam lutando contra ferrovias e bancos poderosos. Os populistas pediam a regulamentação governamental dessas indústrias. Eles exigiam políticas econômicas que beneficiassem os americanos comuns. Sua plataforma incluía propostas para um imposto de renda progressivo e a eleição direta de senadores. Embora o Partido Populista não tenha conseguido atingir seus principais objetivos, ele deixou um legado duradouro na política americana. Ajudou a estabelecer a ideia de que o governo deve ter um papel na proteção dos cidadãos comuns dos excessos do poder econômico. É como aquele velho ditado: pau que nasce torto, nunca se endireita. No caso, a semente do populismo já estava plantada. O populismo não desapareceu no século XX. Ele ressurgiu de diferentes formas ao longo das décadas. Durante a Grande Depressão, figuras como Huey Long e o padre Charles Coughlin ganharam muitos seguidores. Eles criticavam as elites ricas e prometiam alívio econômico para as massas em dificuldades. Na segunda metade do século, figuras como George Wallace e Ross Perot exploraram a raiva populista. Eles frequentemente faziam campanha em plataformas que criticavam os partidos políticos estabelecidos e os acordos de livre comércio. Essas campanhas muitas vezes ressoavam com os eleitores que se sentiam deixados para trás pelas mudanças econômicas e culturais. Era como se dissessem: chega de coxinha, queremos pão com mortadela. O fenômeno Trump. Uma nova era de populismo? A eleição de Donald Trump em 2016 marcou um momento significativo na história do populismo americano. A campanha de Trump foi construída sobre uma mistura potente de ansiedades econômicas, ressentimentos culturais e sentimento anti-establishment. Ele habilmente explorou as frustrações dos eleitores, que se sentiam ignorados por ambos os principais partidos. Trump prometeu drenar o pântano em Washington, D.C. Ele prometeu colocar a América em primeiro lugar em suas relações com o resto do mundo.
A presidência de Trump foi marcada por um estilo de política altamente conflituoso. Ele frequentemente atacava seus oponentes em termos pessoais. Ele frequentemente ignorava os meios de comunicação tradicionais e se comunicava diretamente com seus apoiadores através das mídias sociais. Foi como se ele dissesse: esquece o politicamente correto, agora é Nuna sem filtro. O apelo e os perigos da retórica populista. O apelo do populismo reside em sua capacidade de simplificar questões complexas. Ele oferece soluções diretas para problemas difíceis. Os líderes populistas frequentemente se conectam com os eleitores em um nível emocional. Eles se apresentam como campeões do povo, lutando contra elites corruptas e fora de contato. No entanto, o populismo também carrega perigos inerentes. Ele pode ser usado para corroer normas e instituições democráticas. Os líderes populistas frequentemente procuram minar a legitimidade de seus oponentes. Eles podem atacar a mídia ou o judiciário. Além disso, a dependência do populismo em soluções simplistas pode levar a políticas ruins. As soluções propostas pelos líderes populistas podem ser impraticáveis ou até prejudiciais a longo prazo. É como aquele velho ditado: para bom entendedor, meia palavra basta. O problema é que, às vezes, a outra metade é puro suco de groselha. O impacto do populismo nas instituições democráticas. O populismo pode ter um impacto profundo nas instituições democráticas. Ao colocar o povo contra a elite, a retórica populista pode minar a confiança nos processos democráticos. Pode alimentar a polarização e dificultar